Olá, seja bem-vindo. Eu sou Antônio Carlos, do Segurança do Trabalho ACG, e a aula de hoje será sobre a NR15, que trata das atividades e operações insalubres. Trarei os assuntos que realmente são cobrados, com destaque em ilustrações para facilitar seu aprendizado. Portanto, fará você evitar um estudo improdutivo, como também acelerar seu aprendizado nesta norma, que é uma das mais cobradas e, além disso, é muito extensa. Portanto, atente-se aos conteúdos que realmente são cobrados, aos quais apresentarei a partir de agora. Mas o que vem a ser limite de tolerância, segundo a NR15, entende-se por limite de tolerância, para fins desta norma, a concentração ou intensidade, seja ela máxima ou mínima, relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao agente, que não causará, informação importante, que não causará dano à saúde do trabalhador durante a sua vida laboral. Do percentual do adicional de insalubridade, item bastante cobrado, atenção redobrada. O exercício de trabalho em condições de insalubridade, de acordo com o subitem anterior, assegura ao trabalhador o percentual de adicional incidente sobre o salário mínimo da região. Grave essa informação, porque o adicional de insalubridade é sobre o salário mínimo da região e não sobre o salário base. 40% para a insalubridade de grau máximo, 20% para a insalubridade de grau médio, 10% para a insalubridade de grau mínimo. Uma dica: o valor é fixado sobre o salário mínimo da região. Por exemplo, se um funcionário recebe R$ 1.000 de salário e o salário mínimo da região é de R$ 800, portanto, o cálculo terá como base esses R$ 800. Nesse exemplo, se a insalubridade for de grau mínimo, que dá direito a 10%, este funcionário receberá R$ 80 de adicional, que corresponde a R$ 80 a 10% de 800. Portanto, ele receberá 880 de salário, porque será os R$ 80, os 10% somados ao salário dele. No caso de incidência de mais de um fator de insalubridade, será apenas considerado o grau de insalubridade mais elevado. Essa informação é importantíssima, porque numa situação em que haja simultaneamente mais de um fator que gera insalubridade, será considerado apenas aquele mais elevado para efeito do acréscimo salarial, sendo vedada, portanto proibida, a percepção cumulativa. A eliminação ou neutralização da insalubridade determinará a cessação do pagamento do respectivo adicional. Portanto, seja através da eliminação ou da neutralização, será cessado esse adicional. A eliminação ou a neutralização da insalubridade ficará caracterizada através de avaliação pericial por órgão competente que comprove a inexistência de risco à saúde do trabalhador. Cabe à autoridade regional competente em matéria de segurança e saúde do trabalhador, comprovada a insalubridade através de laudo técnico, guarde essa informação, se comprova a insalubridade por laudo técnico de engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho. Outra informação importante, portanto, engenheiro ou médico do trabalho, devidamente habilitado, fixar o adicional devido aos empregados expostos à insalubridade, quando impraticável sua eliminação ou neutralização. Agora, dos limites de tolerância para ruído de impacto. Mas o que vem a ser ruído de impacto? Entende-se por ruído de impacto aquele que apresenta picos de energia acústica de duração inferior a 1 segundo e intervalos superior a 1 segundo. Portanto, o pico inferior a 1 segundo e o intervalo superior a 1 segundo. Os níveis de ruído de impacto deverão ser avaliados em decibéis,
com medidor de nível de pressão sonora operando no circuito linear e circuito de resposta para impacto. As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador. Outra informação importante, grave esse detalhe, que essas leituras para efeito de ruído devem ser feitas próximo ao ouvido do trabalhador. O limite de tolerância para ruído de impacto ele será de 130 decibéis linear. Portanto, ruído de impacto, limite 130 decibéis linear. Dos limites de tolerância para exposição ao calor. A exposição ao calor deve ser avaliada através do índice de bulbo úmido termômetro de globo, o IBU-TG. Esse tema é muito cobrado, muita atenção a essa questão de exposição ao calor, que será calculado através do IBU-TG, definido pelas equações que se seguem. Ambientes internos ou externos, sem carga solar, IBU-TG será igual a 0,7 TBN mais 0,3 TG. Portanto, existe uma diferenciação que essa questão de prova você tem que estar atento. Se o ambiente for sem carga solar, seja ele interno ou externo, a fórmula será essa, 0,7 mais 0,3. No entanto, para ambientes com carga solar, aí a fórmula já será outra, 0,7 TBN mais 0,1 TBS mais 0,2 TG. Portanto, grave essa informação que a fórmula maior é para o ambiente com carga solar e a fórmula menor para o ambiente sem carga solar. TBN significa temperatura de bulbo natural. O TG significa temperatura de globo. TBS significa temperatura de bulbo seco. Um exemplo, em um ambiente com carga solar, portanto, com carga solar, usa a fórmula maior, foi encontrado o seguinte: TBN 25 graus, TBS 28 graus e TG 30 graus. Qual será o IBU-TG? A resposta será 25 vezes 0,7 TBN mais 28 vezes 0,1 TBS mais 30 vezes 0,2 TG. Portanto, ficará 17,5 mais 2,8 mais 6, IBU-TG será 26,3 nesse exemplo com carga solar e usa-se a forma maior. Do ar comprimido, trabalho sobre ar comprimido. O trabalhador não poderá sofrer mais que uma compressão num período de 24 horas. Esse item cai muito nas provas, portanto, grave muito bem. Não poderá sofrer o trabalhador mais que uma compressão num período de 24 horas. Durante o transcorrer dos trabalhos sob ar comprimido, nenhuma pessoa poderá ser exposta à pressão superior a 3,4 kgf, exceto em caso de emergência ou durante o tratamento em câmara de recompressão, sob supervisão direta do médico responsável. Portanto, guarde essa informação também. Não poderá ser exposto a essa pressão superior a 3,4. A duração do período de trabalho sob ar comprimido não poderá ser superior 8 horas em pressões de trabalho de 0 a 1 kgf, 6 horas para essa pressão de trabalho de 1,1 a 2,5 e 4 horas de 2,6 a 3,4 kgf só poderá ficar exposto por 4 horas. Após a descompressão, os trabalhadores serão obrigados a permanecer no mínimo por 2 horas. Guarde esse prazo. Portanto, após a descompressão, esses trabalhadores serão obrigados a permanecer no mínimo por 2 horas no canteiro de obra, cumprindo um período de observação médica. Dos requisitos para trabalho sob ar comprimido. Para trabalho sob ar comprimido, os empregados deverão satisfazer os seguintes requisitos:
Quais são os requisitos para o trabalho em ar comprimido? Letra A. Ter mais de 18 anos e menos de 45 anos de idade. Guarde esses prazos. B. Ser submetido a exame médico obrigatório pré-admissional e periódico exigido pelas características e peculiaridades próprias do trabalho. C. Ser portador de placa de identificação de acordo com o modelo anexo no quadro 1, fornecida no ato da admissão após a realização do exame médico. Portanto, além de ter mais de 18 e menos de 45, tem que ser submetido a exame médico e portar uma placa de identificação. Agora, da vibração. Caracteriza-se a condição insalubre caso seja superado o limite de exposição ocupacional diária a vibrações em mãos e braços. Portanto, aqui estamos falando de vibração em mãos e braços. Corresponde a um valor de aceleração resultante da exposição normalizada a AREM de 5 metros por segundo. Portanto, qual o limite de exposição diária para a vibração em mãos e braços? 5. Caracteriza-se a condição insalubre caso não seja superado qualquer dos limites de exposição ocupacional diária à vibração do corpo inteiro. Qual é os limites? O valor de aceleração para o corpo inteiro resultante da exposição normalizada a AREM, o limite é 1,1, valor de aceleração. E B, o valor da dose será 21 por 1,75. Portanto, para a vibração do corpo inteiro, valor de aceleração 1,1, valor da dose 21. Agora do frio. As atividades e operações executadas no interior de câmaras frigoríficas ou em locais que apresentem condições similares que expõem os trabalhadores ao frio sem a proteção adequada serão consideradas insalubres. Em decorrência de quê? De laudo de inspeção, e ele deve ser realizado no local de trabalho. Portanto, essa questão de frio não é em qualquer situação. Se o trabalhador não tiver com a proteção, elas serão consideradas insalubres, mas depende de um laudo de inspeção. Da umidade. As atividades e operações executadas em locais apagados ou encharcados, alargados ou encharcados, com umidade excessiva capaz de produzir dano à saúde dos trabalhadores, serão consideradas insalubres em decorrência de laudo de inspeção realizada no local de trabalho. Portanto, essa questão de umidade também depende desse laudo. Das poeiras minerais. Cabe ao empregador, após o término do contrato de trabalho envolvendo exposições ao asbesto, manter disponível a realização periódica de exames médicos de controle dos trabalhadores durante 30 anos. Portanto, guarde essa informação. Qual o prazo? Durante 30 anos em relação após o contrato de trabalho esse pessoal exposto ao asbesto. Estes exames médicos deverão ser realizados com a seguinte periodicidade. Letra A cada 3 anos para trabalhadores com período de exposição de 0 a 12 anos. A cada 2 anos, de 12 a 20 anos. E anual, se essa exposição para período de exposição superior a 20 anos. Portanto, se o trabalhador já está com essa exposição superior a 20 anos, deverá ser anual esse exame. Do limite de tolerância para poeiras minerais, manganês e seus compostos. O limite de posição de tolerância. O limite de tolerância para as operações de manganês e seus compostos, referente à atração, tratamento, extração, tratamento, moagem, transporte de minério ou ainda outras operações com exposição a poeiras de manganês ou de seus compostos, é de 5 mg por metro cúbico. Guardem essa informação. Manganês e seus compostos, qual o limite de tolerância? 5 mg por metro cúbico no ar para a jornada de 8 horas por dia. Portanto, para essa jornada de 8 horas por dia, 5 mg por metro cúbico é o limite
Isso é questão de prova. E se você quiser aprender segurança do trabalho passo a passo, de maneira objetiva e didática, evitando um estudo improdutivo e acelerando suas aprovações, conheça o conteúdo que mais aprova em concurso da área de segurança do trabalho. Eu criei o Kit de Aprovação Segurança do Trabalho. É um kit composto por mais de 150 aulas, incluindo videoaula, mais o PDF e o áudio para você baixar de cada aula, para você ler e ouvir onde quiser. É o único material focado para um estudo eficiente e com resultado para a segurança do trabalho. Irei deixar o link abaixo desse vídeo, na descrição, para você ter acesso agora ao Kit de Aprovação Segurança do Trabalho. O único direcionado para a segurança do trabalho que mais aprova. Se inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo. Gostou do vídeo? Dê um joinha e até o nosso próximo vídeo.